Se você quer saber como obter renda passiva a partir da sua carteira de investimento, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender melhor quais são os investimentos que proporcionam a renda passiva e como entendê-los melhor. Olá, meus amigos, é um prazer encontrá-los novamente. Se você já acompanhou um conteúdo aqui do canal e voltou para mais conhecimento, não esqueça de verificar se você já está inscrito e dar o like nesse vídeo e enviar para mais um amigo para que ele também invista melhor. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Augusto, sou assessor de investimento e também o seu amigo investidor. Na conversa de hoje, eu vou explicar um pouco melhor de como funciona a renda passiva na nossa carteira de investimentos. A renda passiva se dá como uma remuneração da nossa carteira em relação ao capital que nós já investimos. O que significa? Ela pode ser devolvida via pagamentos de juros, de rendimentos, de dividendos, de diversas formas. Eles podem ser tributados ou não. Nesse vídeo eu vou explicar mais detalhadamente como é possível obter renda passiva a partir de diversos investimentos. Vamos começar pelos investimentos de renda fixa. O pagamento da renda passiva na renda fixa pode ser feito via títulos públicos federais. E quais são os títulos indicados para receber a renda passiva? São os títulos que proporcionam juros semestrais. Na plataforma do Tesouro Direto, existem dois tipos de títulos. As NTS-NBs, que são notas do Tesouro Nacional, Série B. Só que elas podem ser tanto principal, que não existe o pagamento de cupom semestral, e a que tem pagamento de cupom semestral. É nesse cupom que será proporcionada a renda passiva da sua carteira. De 6 em 6 meses é feito o cálculo de qual será os juros correspondente ao período. Por exemplo, no caso de um Tesouro IPCA, é o resultado do IPCA mais a taxa combinada composta semestralmente. Então, a partir desse valor, é feito o cálculo baseado no valor do IPCA acumulado e, então, o pagamento de juros que será descontado do rendimento desse título. Depois de mais 6 meses, o processo se repete. Porém, é bom ficar atento. O pagamento desses cupons incide imposto de renda, na tabela regressiva de um vídeo que eu já gravei anteriormente. É possível fazer a conta. Até 180 dias, essa alíquota é de 22,5%. De 180 a 360, a alíquota é de 20%. De 360 até 720, a alíquota é de 17,5%. E a partir de 720 dias, a alíquota é a mais baixa, de 15%. Ou seja, para cupons recebidos após 2 anos da compra do título, a alíquota já será a menor. Até esse período, a alíquota vai sendo cada vez menor. Ainda na renda fixa, existe outra possibilidade de renda passiva. Nessa modalidade, é necessário adquirir ativos referentes ao crédito privado. O crédito privado se caracteriza por ser dívidas de empresas, e elas podem ser feitas através de debêntures ou de CRIs e CRAs. Alguns investimentos são conhecidos como incentivados, porque estão relacionados ao setor de energia, infraestrutura ou alguns outros onde o governo decide que não é necessário cobrar o imposto de renda para estimular esses investimentos. Esses modelos seguem a mesma lógica dos títulos públicos federais, com o pagamento de juros semestralmente. Eventualmente, alguns títulos pagam em outra regularidade, como a cada 5 meses, a cada ano e, em alguns casos mais raros, também pagam mensalmente. Nesse modelo, o que acontece? Após o pagamento da taxa, existe um desconto no valor que consta na corretora, por exemplo, porque esse valor já foi repassado para o investidor. Nessa modalidade de investimento, geralmente os títulos são indexados ao IPCA, porque, como eles são títulos de dívida mais longos, faz sentido obter uma rentabilidade real. E a rentabilidade real, como eu já falei em outro vídeo, ela é feita descontando o IPCA do período.
Na modalidade de investimentos de renda variável, é possível obter a renda passiva por meio de fundos imobiliários. Nessa modalidade de investimento, os fundos imobiliários repassam aos cotistas a quantidade correspondente às cotas em relação à fração do aluguel. O que isso significa? O fundo caracteriza-se por ter vários imóveis e esses inquilinos pagam aluguel para o fundo, que então, depois de descontados alguns custos inerentes ao fundo, repassa para os investidores. Então, ele faz isso para que ele não obtenha muito mais do que deveria. Sendo assim, a cada mês ele pode optar por distribuir ou não. Geralmente os fundos fazem isso mensalmente, mas também pode ser trimestralmente, desde que 95% tenha sido distribuído até o final do ano fiscal. Nessa modalidade, os fundos imobiliários não têm a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos que são repassados aos cotistas. Porém, no caso de venda de uma cota de fundo imobiliário, o imposto de renda vai incidir. Outra maneira seriam os dividendos de empresas, também na renda variável. Dessa maneira, as empresas passam para os sócios uma parte dos lucros que foi obtida no período. Ou seja, se a empresa teve uma operação lucrativa, ela pode tanto reinvestir na operação quanto distribuir aos sócios. Ela pode fazer isso atualmente de duas maneiras, como dividendos ou juros sobre capital próprio. Ambos já chegam para o investidor livre de impostos, porém é necessário incluí-los, como todos os outros, na declaração do imposto de renda. Você já conhecia essa maneira de receber renda passiva da sua carteira? Conte para mim aqui nos comentários e conte também se você já possui algum desses investimentos. São títulos públicos, crédito privado, debêntures CRIs e CRAs, fundos imobiliários ou empresas pagadoras de dividendos. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar com quem você quer que invista melhor. Até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!